Aqui no nosso estúdio a gente recebe Alexandre Brito, psicólogo. Obrigada, Alexandre, pela sua presença. A gente recebe aqui a Josi, ela tem uma menina e um menino, não é isso? Em casa, tudo nessa faixa etária, junto com a Edivânia, que tem 12 meninas. Edivânia, você já percebeu, suas filhas já deram algum sinal que te acendeu um alerta sobre essa fase da adolescência, uma associação com ansiedade ou depressão? Eu vivi isso esse ano. A minha filha estudou a vida inteira numa mesma escola e a gente fez transição de escola. E ela tem 16 anos, nessa fase da adolescência, de descoberta. E eu comecei a perceber ela extremamente ansiosa. Como? Perturbação no sono dela. Ela é uma jovem que dorme muito bem. Geralmente os adolescentes dormem bastante. Começou a reclamar de bruxismo. Mãe, eu estou sentindo muita dor na minha mandíbula. E eu já sei que isso é um sinal de ansiedade. E a gente começa a perceber o comportamento mais irritado durante o dia, né? E você pensa, deve ser as crises da adolescência, mas não era. Você percebe pela a síndrome da perna inquieta, né? Os tremores, alterações no apetite. Então, tem jovem que passa a comer mais, tem outros que deixam de comer. Então, observando esse tipo de comportamento, principalmente alterações na performance dela escolar. Então, as notas, o rendimento começou a diminuir. E aí, aos mínimos sinais, eu sou profissional da área da saúde, eu já percebi isso. E aí foi o momento de acolher, de ouvir sem julgamento, entender o que ela estava passando, né? Entrar com intervenções da psicoterapia, entrar com um chazinho natural, calmante, conversar. A gente é uma família também cristã, a gente tem muita fé, e aí vamos orar, vamos pedir ao Papai do Céu para dar direção, para acalmar nesse momento. E foi um momento que a gente conseguiu contornar tudo isso, para que isso não evoluísse para nada maior, né? Isso durou quanto tempo, mais ou menos? Ou vem durando? Uns 6 meses. Uns 6 meses. Hoje ela conseguiu se adaptar ao novo estilo, ao novo ritmo da escola. Mas se a gente não tivesse percebido e dado toda assistência, e dialogado e acolhido esse momento, isso viraria uma bola de neve. Não tenho dúvida disso. E com você, Josi? Você já identificou algum desses comportamentos também com os seus em casa? Sim, na verdade, a minha filha de 12 anos, quando ela é precoce, não sei se é assim que diria, depois o profissional vai falar, ela é precoce, parece uma adulta, então ela se cobra muito. Ela, com 12 anos, ela cobra perfeição nos estudos, ela cobra perfeição nas atividades que ela se propõe a fazer. E ela entrou para o GR, que é a ginástica rítmica, e começou a competir, Roberta. E até então estava tudo normal. Ela começou a ser medalhista. E como medalhista, ela começou a se cobrar a perfeição. Ela não aceitava menos do que o ouro. E aí eu não tinha percebido que isso estava desencadeando nela uma crise de ansiedade. Por quê? Porque ela é asmática. Era, né? Que agora ela já operou. Então, eu achava que eram crises de asma. E, na verdade, já estava iniciando um processo de ansiedade, crises de ansiedade. Não obstante, assim como a minha colega, ela trocou de escola, e essa troca de escola, uma escola um pouco mais puxada, ela começou a se cobrar notas, menos que 10 ela não aceita. E aí, quando ela tirava 9,5, aquilo desencadeava de novo aquilo que parecia ser uma crise de asma. Até que, em algum momento, como eu tenho uma relação muito íntima com ela, olhando nos olhos, eu percebi que não era crise de asma, mas era uma crise de ansiedade. Primeiro veio para mim a aceitação. Como que uma adolescente pode ter crise de ansiedade? Ansiedade de quê? Que preocupação que ela pode ter com a vida? Mas depois veio para mim a aceitação. Não, isso pode ser uma crise de ansiedade. E aí fui buscar ferramentas de ajudá-la a controlar. E o segundo passo é descobrir qual era a chave que estava virando essa crise de ansiedade. Eu precisava, junto com ela, identificar o que está transformando essa crise de ansiedade nela. Quando eu identifiquei que era o excesso de cobrança dela mesma, não era de ninguém com ela, dela mesmo, eu precisei, junto com ela, afastar algumas coisas e identificar o que não foi eu que impus. Eu falei, vamos, Bia, descobrir o que a gente pode aqui eliminar. E hoje a gente fez essa troca, né? Recentemente. E assim como a da colega, durou assim, esse processo durou uns 6 meses, Roberta. E foi desesperador. Olha só,
Já estão chegando vários comentários aqui. Isso está mais comum do que a gente imagina. Tá mesmo. Além da Edivane aqui, da Josi, olha só, o Júnior de Jardim América falando, nós passamos por essa fase com a nossa filha, hoje que está com 19 anos, essa fase passou nessa fase, mas nós sofremos muito, só ficava trancado no quarto e comia bastante, só Deus. Outro relato, né, o uso exagerado de tela, que tem gente falando, tem gente de Guarapari falando que a filha tem hoje 22 anos, começou com sintomas de depressão aos 14 anos, depois também de um diagnóstico, né, um médico particular, até o médico tinha falado que era frescura de adolescente. Olha isso. Alexandre, vamos lá. Como que a gente diferencia pai, mãe? Achei muito importante você trazer para a gente que você demorou essa fase da aceitação. Como que a gente diferencia atitudes normais da fase da adolescente de um quadro de ansiedade ou depressão? É importante a gente entender, em primeiro lugar, então, o que pode ser uma depressão. Alguns sinais e sintomas para que a gente entenda e acenda um alerta, né? Em primeiro lugar, é muito comum uma tristeza persistente. A tristeza é um afeto comum de todos nós. Essa diminuição, muitas vezes, da nossa potência, isso acontece. Mas existe uma persistência, uma insistência dessa tristeza e de uma insatisfação com coisas, inclusive, que para o outro podem parecer tão detalhes. E o outro ponto é o que a gente chama de anedonia. Que nome esquisito é esse? É a diminuição do prazer, Roberta. Então, por exemplo, às vezes você tem uma ansiedade ou uma depressão e você come muito, mas não é com prazer, não é um degustar. Então, essa questão de diminuir o prazer com coisas que você gostava de fazer antigamente ou há pouco tempo atrás, começa a deixar de fazer ou faz por obrigação. Então, essa diminuição do prazer também é outro alerta que a gente tem que ficar atento. Outra questão também é muito comum o consumo maior de telas. Então, essa questão de ficar na tela por muito tempo é um outro ponto que tem que tomar muita atenção. É comum em algumas pessoas a impaciência, em outras é comum o isolamento também. E a irritabilidade. Não quer dizer que tem depressão, que a pessoa não vai sorrir, tá? Não vai ter um dia bom, não é isso. É como se fosse um quadro crônico. Por quê? Tudo isso que eu falei tem uma marca que faz com que seja depressão, porque isso até então pode também estar na ansiedade. Na depressão, Roberta, é muito comum que haja também o que a gente vai chamar de perda de si. No luto, eu perco o outro. Na depressão, é como se eu me perdesse. E nessa perda de si, o que é comum? Uma autodepreciação, uma autocobrança muito intensa, uma tristeza de si. Você também cometer pensamentos ruins sobre você mesmo. Então, tudo isso é o que marca, em geral, que é uma depressão. Todos os outros sintomas associados a essa autodepreciação, essa questão de eu não sou o suficiente, eu não valho nada, se eu não estivesse aqui, vocês estariam mais felizes sem mim. E essa questão de eu fazer isso comigo, que pode levar a comportamentos autolesivos de eu me machucar, ou ter pensamentos também contra a própria vida, isso já é um sinal mais comum que nesse quadro, claro que você vai procurar um profissional para fazer isso, mas aqui são sinais mais comuns da depressão. Vamos deixar bem claro, é normal da fase adolescente ter aquele dia mais triste, aquele dia mais para baixo, mais desanimado. Agora, e quando isso é persistente e a intensidade já começa a chamar a atenção, Começa a trazer prejuízos para a vida. Prejuízos para a vida, em que sentido? Na convivência com amigos, na escola, um desempenho escolar, na convivência com hobbies que a pessoa pode ter no cotidiano. Então, os prejuízos associados a essa questão dessa autodepreciação que a gente tem que ficar muito atento, porque isso começa a perdurar mais. Vamos lá, tem muitos comentários chegando. Roberta, boa tarde, eu sou a Terezinha e acho super importante esse assunto aí que você está mostrando. O meu filho, quando adolescente, ele era muito tímido, muito calado, não gostava muito de conversar. Eu respeitava muito o espaço dele, mas deixava bem claro para ele que eu estava ali, para qualquer hora que ele sentisse vontade, eu estava ali para ouvi-lo. Hoje ele fala para as pessoas, né, que cobra dele a integração com os demais, que ele gosta de mim, que eu respeitava o silêncio e o espaço dele, mas sempre com essa,
né, com esse olhar atento. Parabéns para essa mãe aqui. Tem gente falando, Roberta, minha filha foi diagnosticada com ansiedade generalizada, transtorno conversivo. Ela teve os sinais, hematoma nas pernas, queda de cabelo, sangramento na gengiva e até desmaios, gente. Até o diagnóstico sair, eu passei por todos os especialistas que você puder imaginar. Ela se cobra muito, fazendo um cursinho para pré-vestibular, né, para medicina. A Gabriela Almeida participa com a gente no Facebook, também mandou um relato, falando que o marido tem um neto que tem ansiedade e transtorno, né? Dava crises. A enteada chegou até a expulsar o menino de casa. Meu Deus, o avô teve que pegar para não ir para o abrigo. Meu Deus, que situação. Imagina como é que vai ficando, né, a cabeça dessa criança, que tudo que ela precisa, desse adolescente, é o quê? Acolhimento. Agora, vamos falar num ponto importante que a Josimara tocou, a aceitação do pai e da mãe. Você levou quanto tempo para aceitar isso, para digerir essa informação? Então, Roberta, eu sou advogada, atuo com direito de família e estou acostumada a lidar com crises familiares. E a aceitação para mim foi difícil porque essa identificação, eu identifico fácil nas pessoas e não identifiquei dentro da minha casa. Eu levei uns 3 meses, mais ou menos, para identificar. E quando eu consegui identificar, eu precisava fazer com que a Beatriz identificasse também. Porque até então, a minha aceitação estava ok. E a dela? Será que ela entenderia que ela estava num momento de crise e que ela precisava fazer algumas mudanças para sair da crise? Ela aceitou fácil? De imediato, não. Porque ela tem dificuldade em dizer não para aquilo que ela se propôs a fazer. Então, ela sabia que ela teria que abrir mão de alguma coisa. E aí foi um exercício para nós duas, né? E aí, assim como a minha colega, eu tenho uma fé muito grande em Deus, sou cristã evangélica, e aí vem uma ferramenta que não é humana, né? A gente vem buscar do alto uma direção. Então, eu pedi muita direção a Deus e sabedoria como fazer, porque eu não sou profissional da área terapêutica para ter as ferramentas corretas. Aí eu aprendi, Roberta, a aplicar o abraço acolhedor, porque a escuta, ela só vem se alguém falar. E, geralmente, o adolescente não quer falar das suas crises. Quando você pergunta assim, por que você está assim? Por que você está chorando? No caso da Beatriz, desencadeava na crise que parecia asma, que era respiratória, vindo com um choro excessivo. E quando eu perguntava, por que você está chorando? Não sei, nem ela sabia identificar o porquê. E aquilo me deixava desesperada. E aí, quando eu percebi que quando eu abraçava ela forte, e o abraço não era eu que soltava, eu comecei a aplicar o abraço. E aí eu deixava que ela, no tempo dela, soltasse o abraço. Quando ela soltava o abraço, eu olhava no olho e falava assim, você quer falar sobre isso? E aí que começou a vir, ela começou a falar, mãe, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, peraí, está aí a chave. Ela está se cobrando de conseguir e com medo de não conseguir algo. Então, eu fui buscar, aí sim, na parte terapêutica, quais as ferramentas eu poderia aplicar para auxiliar ela e a mim nesse processo. Edivânia, no seu caso, a sua falou, ela conseguiu se comunicar, verbalizar o que ela estava sentindo? Diferente dela, eu percebi muito rápido, né? A gente é muito presente na vida das nossas filhas, então, ao menor sinal de comportamento emocional, de saúde mental alterado, eu já consigo identificar. E, às vezes, elas não conseguem dizer o que estão sentindo. Então, você tem que fazer um conjunto de perguntas muito inteligentes para que ela consiga falar. E aí eu fui entender que é autocobrança também. O fato de ter mudado de escola, de não estar acompanhando aquele ritmo e estar dando conta. Poxa, eu sempre tive notas boas e agora o que os meus pais vão pensar de mim? O que eu vou pensar? E a gente teve que entender e dialogar muito sobre isso. E é um dos pontos principais, é o perfeccionismo dessa fase, a autocobrança, né? Ainda mais quando a gente é muito presente, porque você quer dar orgulho o tempo inteiro. Você quer mostrar, né, que, poxa, olha o sacrifício que meus pais estão fazendo para me levar para uma outra escola, tem todo esse conjunto. E aí entra realmente o abraço, cansei de fazer isso também, do abraço terapêutico, acolhedor, de deixar o choro passar e depois... ela chegou a um tempo... A crise de ansiedade, e o doutor sabe muito bem disso, ela desenvolveu fagofobia. Ela tinha dificuldade de engolir o alimento, com medo de engasgar.
tudo um conjunto dessa crise de ansiedade. E aí foi um outro trabalho que eu tive que fazer. Introdução alimentar, encorajamento, terapia cognitivo-comportamental, para ela conseguir ter confiança de novo e voltar à deglutição. Alexandre, presta atenção, pai, mãe, avô e avó. Avós, pais depressivos precisam prestar mais atenção nesses adolescentes, já que existe esse fator genético, existe uma predisposição, tem mais chances deles desenvolverem esses transtornos? Olha, uma criança que cresce em um ambiente que tem a depressão, a esquizofrenia, qualquer outro transtorno, de algum modo ele já está em contato com esse transtorno há muito tempo, ele vê esses caminhos, ele sente os afetos e todas as consequências dos transtornos na família, isso pode aumentar as possibilidades dele também desenvolver alguma coisa. Porque quando alguém tem um transtorno em casa, eu falo que todo mundo tem junto. Porque todo mundo tem que trabalhar aquela questão em conjunto. Não adianta você querer que um ali tente melhorar e se adaptar e que ele volte para o meio como se ele fosse capaz de se adaptar sozinho. Então, todo mundo, de alguma forma, passa pelas consequências de qualquer transtorno mental, seja um transtorno ansioso, depressivo, que são os transtornos afetivos, ou de esquizofrenia, enfim. Então, realmente pode haver, Roberta, esse fator. E é claro que a gente precisa, nesses casos, entender que é necessário apoio. E a família não tentar, por si só, resolver a questão, tá? Porque é aquela famosa frase, né? Santo de casa não faz milagre, casa de ferreira é espeto de pau. Então, a gente precisa, sim, desse apoio, seja como for. Se for uma casa que tenha psicólogos e psiquiatras, ainda assim, tem que procurar pessoas de fora que venham fazer esse trabalho. Por quê? Porque, de fato, aumenta os riscos, sim, envolvendo a questão da saúde mental, quando pais, avós, bisavós, até essa geração, tá, Roberta? A terceira geração que a gente fala, se tiver, ainda assim pode ser um fator de risco. Então, é importantíssimo ter esse cuidado, essa prevenção e conseguir enfrentar preconceitos contra psicoterapias, contra terapias medicamentosas e terapias alternativas também. Tudo isso pode contribuir porque a gente sabe que não são apenas doenças incapacitantes, como podem levar à morte também. Vamos lá, tem gente falando, meu filho hoje com 18 anos passou por bullying na escola, na adolescência, e ele teve vários problemas, fez acompanhamento psicológico, psiquiátrico durante 4 anos, tomou medicação para ansiedade, para dormir, depois troquei ele de escola, melhorou muito e aos poucos foi se libertando das crises de ansiedade, é o relato de uma mãe. Tem gente dizendo, Roberta, minha filha teve crises de ansiedade na adolescência, ela chorava que parecia que ia se afogar. Meu esposo achava até bobagem. Olha, gente, o esposo achava até bobagem, a gente precisa validar os sentimentos, hein, gente? Alexandre já falou sobre isso com a gente. Até ver ela se autocobrar. O pai causava isso também, né, nesse excesso de cobrança, mesmo indo na igreja. Ela chegou quase à anorexia. O relato dessa mãe é grande, viu, gente? Olha só, é o relato da Silvia. Aí, Alexandre, quem está vivendo esse drama, quem já viveu, sabe como é que é? E quem não viveu, as mães, os pais que estão agora acompanhando o programa, falam assim, não, meus filhos são tranquilos, mas tem esse medo de vir a acontecer, de chegar a essa fase, de acontecer algo parecido. Tem como a gente prevenir? Olha, dentro da família, é claro que o ambiente familiar mais saudável, não é um ambiente familiar perfeito, tá? Isso não existe, mas é um ambiente familiar mais saudável em que há troca, empatia, conversa, diálogo, as palavras circulam. Essa cobrança não é tão intensa que, às vezes, o que eu recebo muitas vezes na clínica? A seguinte questão, Roberta, eles estão mais interessados no desempenho escolar do filho do que na saúde. Eu quero que ele melhore a sua saúde para tirar notas boas, para que ele consiga trabalhar na empresa da família, etc, etc. Então, isso é uma cautela. É claro que não é regra geral, mas acontece essa questão também dessas cobranças, muito mais pensando na performance do adolescente, no futuro dele esquecendo o presente. Pensando muito mais de como a família vai ser vista no que a família precisa fazer. Então, é muito importante ter esses cuidados, porque, como eu estou falando, a depressão é muito marcada por essa autodepreciação, essa autocobrança, essa autossupressão, sabe? Você ali começa a se ver como, inclusive, é uma expressão muito comum para quem tem depressão, se vê, inclusive, como um lixo, como um resto. Isso é muito ruim. Então, é muito importante que a família tenha esse acolhimento e saiba, na hora de pedir ajuda também tem essa humildade, esse cuidado. Então, uma família, Roberto, que circula a palavra, se cuida de algum modo,
tem essa atenção ali para sinais e não fique achando que é bobagem, preguiça, falta de Deus, falta de vontade, esquisitice. E aí, às vezes, a pessoa se cobra, você cobra por cima também. São duas cobranças, do pai, da mãe e do filho. E isso pode levar ali ao agravo da situação. Então, é muito importante que você saiba lidar com isso de um modo saudável. Nosso tempo está acabando, mas pela experiência que vocês passaram, qual o conselho rápido que vocês deixam para as famílias? Ai, meu Deus. É prestar atenção nos filhos. É ser amigo, ser paciente, ouvir, acolher, estar presente mesmo. Eu acho que mesmo a gente trabalhando fora, um ritmo todo acelerado, e a presença não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. E a gente, graças a Deus, dá muita qualidade de tempo para elas. Esse é o meu conselho. Dê qualidade de tempo aos seus filhos. E com você, Josi? Eu coaduno das mesmas palavras que a minha colega e olhar nos olhos, Roberta. Quando a gente olha nos olhos, você consegue identificar o verdadeiro sentimento e a mudança de humor, de temperamento do seu filho. Então, eu acho que a intimidade, a verdadeira intimidade com os filhos vai fazer a diferença em a gente identificar qual é o real estado emocional do seu filho. E Alexandre também quer fazer as considerações finais dele, né, Alexandre? Só uma frase. Escutar sem julgar ou diminuir o que ele está falando. Porque eu acho que isso agrava muito e afasta os pais dos filhos. Então, às vezes ele tem coisa para falar e você muitas vezes vai escutar e às vezes os adolescentes não falam com medo do pai ou da mãe, achar que aquilo ali é bobagem. Você viu o que essa mãe falou aqui? Isso. Que o pai não validava o sentimento da filha. Não só não validava, como ainda cobrava a mais em relação à filha sobre o que ela já se cobrava. Então, lembra quando você era adolescente? Então, você ter um canal de abertura para os pais, poder falar, sabendo que ele não vai brigar com você, sabendo que ele não vai diminuir o que você está dizendo. Tudo isso, olha, pode parecer até pouca coisa, mas é gigante para um adolescente que está sofrendo. Ter um espaço dentro de casa, um canal de comunicação, alguém que vai escutá-lo, sem julgar, sem diminuir, sem falar, não, isso é bobagem. Ou dizer que é coisa da idade. Uma coisa importante, não é fase. Transtornos mentais não melhoram espontaneamente. Não adianta você achar que quando ele crescer ele vai melhorar. Não, ele vai virar um adulto depressivo. Então é importante cuidar disso também. Fortíssimo isso. Muito obrigada, Alexandre Brito, pela sua Roberto. participação. Viu? A gente agradece imensamente sua agradeço. contribuição com a gente. Josimara, dá um beijo nas crianças e Edivânia também, tá? Um beijão em casa.